Sejam todos bem-vindos ao JV Notícia. O deputado Marcel fala que a esquerda não fala nada sobre o caso do ministro Silva de Almeida e que foi acusado de assédio sexual. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para poder estar fortalecendo a política do Brasil. E não esquece também de deixar o seu like. E vamos para o vídeo. Deputada Maria do Rosário, por exemplo, e tantas outras que dizem ser sempre contra todo tipo de assédio, desapareceram. Pouco falaram, algumas nada disseram sobre Silvia Almeida e essas denúncias escabrosas de assédio sexual a outra ministra do governo. Desgoverno Lula, que tem um número recorde de denúncias de assédio dentro dos próprios ministérios. No último sábado, 7 de setembro, o povo foi à rua novamente na Avenida Paulista e, aliás, também em várias outras cidades do Brasil. E foi bonito demais ver as pessoas usarem da sua liberdade de expressão para pedir justamente que não tenhamos mais censura no Brasil, para que voltemos a ter liberdade de expressão. Hoje, protocolamos o impeachment de Alexandre de Moraes aqui no Senado da República. Estamos agora com mais de 150 deputados apoiando este documento e 32 senadores já dos 81 abertamente favoráveis ao impeachment de Alexandre de Moraes, apenas 16 contrários e, portanto, um grande número ainda de senadores que se definirão nos próximos dias certamente a favor do fim desses abusos de autoridade, pela investigação de Alexandre de Moraes, para que tenhamos outra vez paz e equilíbrio de fato entre os poderes. O Congresso Nacional está diminuído nesse momento, o Parlamento brasileiro de joelhos diante do Supremo Tribunal Federal, de joelhos e inclusive dormindo no plenário da Câmara Azul. O senador Marcos Duval, nas últimas noites, passou aqui no Congresso Nacional por ter a sua luz e sua água cortadas, porque não tem mais dinheiro para pagar as contas. Tem uma multa aplicada de 50 milhões de reais, deputado Cabo Gilberto. De onde Alexandre de Moraes tira esses números absurdos, abjetos? Por isso, senhor presidente, fico contente em viver nesse país num dia de glória para os brasileiros que foram às ruas no último dia 7 e num dia de absoluta vergonha para esse governo petista, atrasado ao ver o ministro dos Direitos Humanos demitido por suposto assédio sexual, denunciado, aliás, por uma ministra do próprio governo Lula, ministra, outra ironia, da igualdade racial. Um ministro que se jactava de ser negro e ter chegado ao Ministério dos Direitos Humanos, na verdade acaba desonrando todos aqueles que acreditaram um dia na sua índole, no seu caráter, a se comprovarem as denúncias de ser ele um taradão. Aliás, senhor presidente, é importante lembrar também, nesse momento em especial, que muitos daqueles que dizem ser a favor de direitos humanos desapareceram. Onde estão as deputadas que costumam dizer que todo assédio precisa ser combatido? E eu concordo, precisa ser combatido, mas quando acontece por parte de militantes da esquerda, silenciam. Deputada Maria do Rosário, por exemplo, e tantas outras que dizem ser sempre contra todo tipo de assédio, desapareceram. Pouco falaram, algumas nada disseram sobre Silvia Almeida e essas denúncias escabrosas de assédio sexual a outra ministra do governo. Desgoverno Lula, que tem um número recorde de denúncias de assédio dentro dos próprios ministérios. Felizmente hoje, senhor presidente, para pôr fim ou início ao fim desse desgoverno que tem no STF o mais importante aliado, protocolamos o impeachment de Alexandre de Moraes e Rodrigo Pacheco, a quem visitamos também nessa tarde, tem o compromisso patriótico de colocar esse processo em votação no plenário do Senado para que o povo brasileiro possa, de fato, voltar a sorrir e viver em liberdade. Muito obrigado. Há algumas horas agora, porque a sessão já chega às 10 da noite, tem iniciado às 5, ou seja, às 4. 6 horas já. Há pouco mais de 2 horas eu tuitei, sim, postei no X, no X,
assista a TV Senado agora e entenda o que o caju tem a ver com a sua liberdade. Senador Girão, aquele tweet foi feito enquanto eu ouvia a manifestação dos meus colegas, manifestação ou manifestações todas muito inteligentes, muito boas, solenes, honrando a história de Jaime Tomás de Aquino e os 100 anos do rei do caju. E me perdoa a ignorância, presidente. É graças a homenagens como essa que nós passamos a conhecer brasileiros célebres e que realmente fizeram coisas produtivas para a nação. Que bom que o Senado tem espaço, assim como a Câmara dos Deputados, para sessões solenes como essa que está sendo realizada hoje, para homenagear Jaime Tomás de Aquino, o rei do caju. E também a produção que passa pelas mãos de milhares e milhares e milhares de brasileiros ao longo de todos esses anos, esse século, e que tanta prosperidade trouxe para tanta gente. Mas quando fiz esse post no X, senhor presidente, eu obviamente lembrei, logo depois de fazê-lo, porque não pensei antes disso, que eu estava sujeito, fazendo aquele post, a uma multa de 50 mil reais diária. E me lembrei também, senhor presidente, que esta é uma realidade hoje que não enfrento apenas eu, mas mais de 20 milhões de brasileiros que estão censurados. Hoje, senador Magno Malta, Vossa Excelência não mede as palavras, apesar de ter mesura em todas elas. É um orador em que eu, aliás, até não apenas me inspiro, mas em quem eu vejo fonte de profunda motivação para continuar batalhando, porque eu conheço da época passada dos impeachments que nós vivemos anteriores, por exemplo, de Dilma Rousseff, e que Vossa Excelência foi um líder tão importante nessa Casa Nobre da República, que é o Senado, e que já foi mais nobre no passado. Eu me lembrei, senhor presidente, senador Girão, que estive em missões oficiais fora do país, portanto, e, por exemplo, em Israel, em determinado momento, estava no meu Instagram e vi a manifestação ou um post de Luciano Hang, e celebrei achando que não estava mais censurado, e me lembrei, não, estou fora do meu país, estou fora do Brasil, por isso eu vejo o post de Luciano Hang. Ou quando eu fui em outra missão oficial para os Estados Unidos, em Washington, estava olhando meu X e uma postagem de Rodrigo Constantino. Será que deixou de ser censurado, Adriana Ventura? Tive que cair mais uma vez na realidade. Não, eu estava vivendo num país livre. Pois bem, senhor presidente, vou contar uma coisa que até este momento pouquíssima gente sabe. No sábado, meus caros colegas gaúchos, Anderson, Zuco, eu estava em Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul. E para nós gaúchos que estamos sem aeroporto, é difícil chegar em Brasília, ainda mais de última hora. Não tem aeroporto em Porto Alegre e não tem passagem para vender saindo de outros aeroportos, porque está tudo cheio. Senador Isalci, senadora Damares. Eu de Pelotas fui a Jaguarão, são 2 horas, e de Jaguarão com ônibus a Montevidéu, no Uruguai, de onde vim nesta madrugada para Brasília, para chegar aqui nessa sessão solene. E no Uruguai, senhor presidente, assim como o Rodrigo Constantino nos Estados Unidos e de Israel pude ver Luciano Hang, no Uruguai eu pude ver minhas próprias redes novamente no X. Ali eu era um homem livre outra vez. No nosso país vizinho, aqui do lado, e enquanto nós temos este país livre aqui do lado, enquanto nós temos outros países livres aqui do lado, senador Beto, nós temos a Venezuela. E a notícia de hoje
é que o regime de Maduro acaba de mandar, senador Flávio Azevedo, prender o Edmundo Gonzalez, o candidato à oposição. É para isso que nós estamos rumando. Aliás, é nisso que nós já estamos. É desesperador, senador Girão. É por isso que quando nós vemos uma sessão solene para homenagear sim um cidadão importante, mas importante muito mais por uma questão local, por um mandato que Vossa Excelência também exerce, representando o povo do Ceará, assim como nós também realizamos sessões solenes, eu, às vezes, com uma personalidade gaúcha, ou alguma personalidade mais vinculada a alguma área em que atuo. Quando vimos uma sessão solene sendo realizada aqui para tratar dos 100 anos do Rei do Caju, entendemos que deveríamos sim estar aqui para falar, não apenas do Rei do Caju, mas principalmente daquilo que pouco, lamentavelmente, se tem falado no Senado da República nessa semana tão decisiva para o Brasil. Espero que as coisas mudem a partir de amanhã, porque amanhã tem sessão deliberativa no Senado. E na minha opinião, esse Senado tinha que parar. A Câmara também. Já deveríamos ter parado há muito tempo. A CPI do abuso de autoridade está parada na mesa do Lira desde novembro do ano passado. Já poderia estar instalada, já poderia estar funcionando. Impeachment de ministro supremo, há vários já protocolados. E os crimes de responsabilidade abundam. Sobra motivo para fazer impeachment. E quando eu ouço o senador Cleitinho dizendo, eu não tenho medo, eu tenho coragem, aliás, podem revirar minha vida, não vou achar nada. Não, esse não é o ponto. Não é o ponto. Sargento Gonçalves, Vossa Excelência, foi tão emocionado aqui, emocionante para nós assistirmos. Eles não vão encontrar nada errado na nossa vida, pelo menos não sob o ponto de vista criminal, ninguém aqui é perfeito. Não. Quem tem ficha corrida, na verdade, são eles. Nós estamos sendo governados por bandidos vingativos, por pessoas imorais, por criminosos. Imorais e por morais. Mas morais com E. Muito bem, deputado Semedeiros. E aí eu vejo aqui o Gustavo Gaia, que é, para mim, também fonte de admiração toda vez que eu vejo ele falando com tanta veemência, ele também, o Rodrigo Valadares, aqui falando nessa tribuna do Senado, uma tribuna que nos deu hoje a oportunidade de sermos senadores por um dia. Eu me lembro que nada vai acontecer nesse país se o povo, de fato, não se mexer e for para as ruas. É esse o grande motivo da nossa presença aqui hoje, deputada Bia Kicis. É esse o grande motivo da nossa participação aqui no Senado da República, é dizer mais ainda para o povo que está nos assistindo, que é preciso ir para a rua no dia 7 de setembro. O Brasil só mudou quando o povo foi para a rua. O Brasil só se livrou de bandidos no poder quando o povo foi para a rua. E é isso que são. Quando Elon Musk faz hoje um post no X, dizendo que Lula vai perder o seu avião e vai ter que voar de voo comercial se ele for pedir para o governo americano a mesma medida que tomou contra Nicolás Maduro, que hoje teve seu avião apreendido, uma vez que a Starlink teve suas contas bloqueadas em virtude da perseguição que o X sofre. Quando Elon Musk disse isso, eu respondi ao seu tweet, senador Girão, dizendo que o que fizeram com a Starlink nada menos foi do que roubo. O que estão fazendo, aliás, com brasileiros é roubo. E não é só roubar a dignidade, a esperança, que é algo seríssimo, deixando pessoas desalentadas, famílias destruídas, para não falar aquelas que perderam, por exemplo, a família do Clesão, um pai de família. Não, eles estão roubando o dinheiro das pessoas. Multa de 50 mil reais para usar o X. Multas milionárias por terem supostamente invadido um prédio público. E como disse bem o deputado Sanderson, muitos sequer estavam aqui em Brasília. O que estão fazendo é muito sério. O que estão fazendo é coisa de bandido, é coisa de criminoso, as coisas estão invertidas e nós não podemos tolerar que isso continue. É por isso, seu senador,
Cláudio Girão, e na sua pessoa de todos os senadores aqui, nesta Casa da República, que já durante tantos anos foi motivo de nobreza para o país, de nobreza de espírito. Zezinho daqui a 40 anos. Sempre que recebo, me recebe aqui, cearense também, me recebe muito bem. Com todo respeito aos outros servidores, aliás, tantos servidores aqui super simpáticos, a forma como ele me recebe aqui para me ajudar a trazer os visitantes, eu gosto de fazer esses tours no Senado, na Câmara, é realmente muito bonito. Muito obrigado. Mas infelizmente, seu Zezinho, eu vejo que essa casa virou cada vez mais um prédio turístico. Nem tanto assim, alguns vão dizer, mas não é mais uma casa que realmente orgulha a nação brasileira. É hora de virar esse jogo. E além do povo brasileiro que precisa pressionar, a responsabilidade, e a maior de todas, está nos senadores. É por isso que o Rodrigo Pacheco, aliás, quando chegamos aqui, não quis deixar os deputados falar. Porque os senadores falaram a mesma coisa que nós falaríamos. Qual era o problema dos deputados falarem, mano? Não era algo contra os deputados, que aliás volta e meia estão aqui em sessão solene, ou era contra aquilo que nós iríamos dizer? Não, era obviamente contra aquilo que nós iríamos dizer. E é por isso que estão censurando também isso, em plena época eleitoral. É um absurdo ver uma decisão de Alexandre de Moraes em que ele fala que a película mora e deve ser bloqueado o X por causa das eleições municipais. Ele diz a decisão de bloqueio. Me perdoem a voz, inclusive perdi já um pouco dela nesses últimos dias. E hoje vem a confirmação de que ele não está sozinho. A turma votou toda com ele. E o Supremo todo, todos os outros 10 ministros lhe dão guarida. O PGR lhe dá guarida. E é por isso que é o Senado que precisa tomar atitude. O Caju, eu estava lendo, tive que aprender bastante sobre o Caju hoje, para poder ver se conseguia chegar à altura de discurso, como aliás o de Evair de Mello, inspirado faz até questão de repetir. Falou que o Supremo está tão fora quanto a semente do caju, ou a castanha do caju. O caju é 100% brasileiro. Disse inclusive João Ubaldo Ribeiro, saudoso, numa coluna do jornal Globo de 2007. Nós aqui todos, não importa a origem, descendentes de imigrantes talvez, originários daqui, dos povos silvícolas, nós todos somos 100% brasileiros. E nós todos iremos às ruas para que esta omissão, esta covardia de um Senado da República que precisa se levantar e se fazer respeitar perante a nação brasileira seja passado. Que nós vejamos daqui para frente um Brasil realmente livre dessa tirania e que o impeachment do ministro Alexandre de Moraes seja apenas o primeiro passo. Porque os crimes que ele cometeu e os demais ministros, que também todos, na minha opinião, devem sofrer impeachment, dão não apenas impeachment, dão cadeia e punições que precisam ser efetivadas para a efetiva pacificação do nosso país. Muito obrigado, senador Girão, pela oportunidade. Obrigado a todos e vamos em frente. Dia 7 de setembro, o Brasil tem encontro marcado nas ruas, em especial da Avenida Paulista, onde eu também estarei. Muito obrigado, deputado Marcelo Bonaparte. Uma coisa que a gente ouve muito, viu, deputado, colegas senadores e senadores. Essa foi mais uma notícia do JV. Espero que vocês gostaram. Já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha para todos os seus amigos. Muito obrigado pela tua presença e até o próximo vídeo.